Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a sede da Academia Cearense de Letras vai ganhar novos espaços e integrar um projeto que tem o objetivo de tornar o centro de Fortaleza mais atrativo. A Prefeitura da capital anunciou as novidades que devem ficar prontas em cerca de 6 meses. O Palácio da Luz ganhará um anexo que será uma réplica do Café Java, um equipamento que no passado era ponto de encontro dos intelectuais cearenses. Não representa a gente reparar um erro que foi cometido involuntariamente pelos nossos antecedentes, que não valorizavam tanto a cultura como hoje já se valoriza. E se a gente trabalhar, se nós, órgãos que trabalham com educação e cultura, trabalharmos, nós teremos um futuro ainda com mais valorização da educação, cultura e artes. Então, a padaria espiritual ela foi extinta, mas agora ela está renascendo. E o bom que está renascendo com os jovens da escola pública, faremos um concurso e, sem dúvida, eles vão contribuir muito para a educação e para a cultura do Ceará e do Brasil. O café original ficava na Praça do Ferreira e no final do século XIX foi onde nasceu a padaria espiritual. Escritores como Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo e Antônio Salles eram alguns dos padeiros responsáveis pelo que foi e é o mais importante movimento literário do Ceará. Outra intervenção anunciada pela ACM e a Prefeitura de Fortaleza foi a reconstrução do Jardim do Palácio da Luz. A edificação foi construída na época do Brasil Colônia e compõe uma série de equipamentos localizados no centro da cidade que integram um roteiro histórico-cultural. O prefeito está revitalizando todo o ao redor da Praça do Ferreira. Então, o Clube dos Diretores Lojistas está ajudando nisso aí. Esse piso fora da área que nós estamos aqui hoje inaugurando, esse piso que vai até a Praça do Ferreira vai ser mudado, vai entrar uma outra iluminação. Esse centro de Fortaleza vai ficar uma coisa digna da cidade que nós moramos. As obras fazem parte de um pacote de investimentos da Prefeitura de Fortaleza de 50 milhões de reais em várias áreas da cidade, incluindo a requalificação desse trecho do centro. A gente vai criar aqui programas que vão ocupar a praça com sarau literário, musical, enfim, dar uma chacoalhada da intelectualidade na academia, de um modo geral, na academia, tanto na academia universitária, na arte no setor de cultura, arte, e trazer a juventude para cá, para incentivar esse momento. Vai ser uma praça belíssima. Será, sem sombra de dúvida, um dos pontos, um novo ponto de encontro, ou melhor, reencontro da cidade de Fortaleza com a sua história. E em uma análise recente sobre a situação financeira do segmento de alimentação fora do lar, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, a Brasel, revela números preocupantes. No mês de novembro de 2023, 64% das empresas operaram sem qualquer lucro, destacando a delicada situação enfrentada por quase 2/3 dos estabelecimentos. O levantamento conduzido com empresários do setor do Ceará foi realizado entre os dias 20 e 27 de dezembro. Para falar um pouco mais sobre esse estudo, eu converso com o presidente da Brasel no Ceará, está aqui comigo no estúdio, Tayane Rigueto. Tayane, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Pois é, esse número preocupa, né? A gente espera sempre que esse setor vá se reerguer, né? A gente conversou várias vezes aqui durante a pandemia, né? Agora na volta, desse desejo, né? De que isso aconteça. Quais são esses principais obstáculos que estão aparecendo para que esse setor não consiga esse crescimento? Bom, esse setor está sofrendo agora uma consequência de pandemia que a gente já relatou há muito tempo e que realmente está vindo, infelizmente, né? Esse setor ele se endividou na época da pandemia, né? Foi um dos primeiros a fechar, dos últimos a voltar, então muita gente se endividou com bancos, seja com Pronamp, seja o que for. E também os impostos, né, naquela época, eles não foram perdoados, eles foram postergados. E agora está vindo à tona, inclusive com execuções e tudo mais, né? Então, quase 70%, né, do setor está endividado e 80% da dívida são impostos, né? Então agora isso está vindo muito forte, e por mais que o movimento tenha de certa forma voltado, a liquidez não existe, porque em 95% desse setor são micro e pequenas empresas, não são grandes empresas que possuem liquidez, que possuem capital de giro, né? São famílias que trabalham nos balcões, né? Então isso está sendo muito, muito pesado para esse setor.
E o que mais preocupa é que não é algo que aconteceu agora nessa pesquisa de novembro. Ao longo do ano, né, isso já vem sendo relatado e agora está se agravando, né? E a minha preocupação, a preocupação acho que de todos desse setor, é que impostos é uma dívida muito pesada, que nunca mais o empreendedor se livra e a execução é iminente. Quer dizer, o empresário ele vai postergando isso, acreditando numa melhora de movimento, de faturamento, né? E chega uma hora que o poder público vai lá e executa essa dívida e ele é fechado. Então a nossa grande preocupação é que como o ano todo isso veio acontecendo e não teve uma melhora, de realmente a gente ter uma onda de falência aí no ano de 2024. Pois é, nesse sentido, assim, tendo alguma tratativa, diálogo, alguma conversa relacionada a isso para tentar resolver essa situação? Sim, a Brasel como um todo, ela tem tentado muito, principalmente até a nível de governo federal, para a gente fazer um plano de recuperação desse setor. Não é simplesmente um perdão de imposto ou alguma coisa ou outra, né? A gente tem que fazer um plano de recuperação. Mas eu sendo bastante transparente e sincero com você, o que a gente tem visto, tanto a nível federal como estadual, é uma contramão de tudo isso, né? Além da gente não estar conseguindo ter um plano para tudo isso, a gente está tendo aumento de impostos, né? O próprio estado do Ceará começou dia 1 de janeiro com um aumento de ICMS, né? Que vai encarecer toda a cadeia produtiva. E a gente foi até meio pego de surpresa, houve um aumento de ICMS para bares e restaurantes. Então a gente está todo mundo assim, parece que numa contramão, né? A gente tem feito essas pesquisas para entender o mercado, para mostrar para o poder público, né? Porque é um setor que realmente emprega só no Ceará aqui mais de 200 mil famílias, né? Mais de 6 milhões no Brasil. É algo importante que pode trazer aí uma recessão muito pesada, né? Principalmente para a geração de emprego e de pessoas, né? De todos os níveis possíveis, né? Trabalham no nosso setor. Mas, infelizmente, parece que isso está sendo entendido de forma diferente. Eu acho que o poder público como um todo está enxergando pelo que ele vê no final de semana dentro de um bar de um restaurante, porque além de não estar tendo esse diálogo, esse apoio, a gente está tendo um aumento de impostos que vai agravar mais ainda a situação. A gente teve aí esse período agora de confraternizações, que é um momento de alta também, né? Eu queria ver com você, saber de você esse termômetro, né? Como foi a avaliação desse período, né, de movimentação? É o esperado ou é algo que ainda precisa ser trabalhado mais isso? Isso deve sair inclusive em pesquisas futuras, mas a gente dia a dia, né, vê o termômetro, né, com todo mundo, com todos os empresários do setor e está muito aquém do que a gente esperava, infelizmente, né? Tem movimento maior? Claro que tem, claro que teve as confraternizações, a cidade ainda está movimentada, claro que a gente está com faturamento acima do mês normal, do mês de novembro, de outubro, né? Mas a gente tem percebido um faturamento já abaixo do ano passado e a gente tem sentido e percebido as casas até cheias, mas com um ticket médio muito baixo. As famílias, elas estão muito controladas, se segurando muito, né? Então, até aquelas que viajaram, que vieram para cá, a impressão que eu tenho é que vieram realmente com o orçamento contado e gastando muito menos. O faturamento ele realmente diminuiu bastante. E quando a gente vai para a parte de liquidez do negócio, né, que não é só faturamento, até o próprio processo inflacionário que a gente viveu esse ano e tudo mais, a gente tem percebido também uma liquidez, né, uma margem líquida muito inferior ao ano passado. Então, por mais que dê uma incrementada, claro que sim, né? Mas com certeza não é o suficiente para a situação que a gente está passando. A gente vê o trabalho que vocês fazem também com relação às ações pontuais no passado do ano, né? Assim, a gente viu aí a Quarta do Camarão, né? Vocês fizeram também movimentação de bar em bar. Então, assim, essas ações que vocês fazem, né? Que a Brasel, ela toma à frente, são ações justamente para nesse sentido, tentar movimentar durante os dias que não estão movimentados? Sim, a gente não pode esperar, claro, né, só ações externas a gente também tem que controlar um pouco. Então, os festivais, principalmente os festivais, eles são feitos justamente para atrair mais a população para esses estabelecimentos, para que realmente possam trazer um pouco de faturamento, mas não só isso, para consolidar marcas novas que estão entrando, né? O setor, isso também é um porém, né? É bom, mas ao mesmo tempo traz uma dificuldade, ele mais que dobrou de tamanho, né? Então pulverizou muito. Então a gente precisa também que esses novos que entraram sejam conhecidos, né? Então são ações para que a gente possa até fora, né, do nosso estado atrair um pouco mais de turistas, mostrar que o nosso estado ele é turístico e preparado para receber. Esse período agora de pré-carnaval, de carnaval que está chegando também, em que momento ele é benéfico, digamos assim, para esse setor? Em que momento ele um pouco, digamos que atrapalha ou ele dificulta um pouco mais o crescimento? Já é uma característica do Ceará, não é de agora não, de muito tempo. O carnaval nunca foi muito bom para o setor de bares e restaurantes, né? A população local muito viaja, sai, né? E aí o turista que vem para cá, ele não é o suficiente para suprir toda a cadeia. Então, até no passado já foi até mais difícil, né? No passado, muitos bares e restaurantes fechavam no carnaval. Eu lembro bem, a cidade ficava meio que deserta, né? Agora, claro, né? Até essas ações que a prefeitura faz, trazendo esses bloquinhos, trazendo algumas festas, atrai mais turistas, né?
Mas para nós, ao mesmo tempo, é muito bom para a cidade, claro que é muito bom para a imagem da cidade, é bom para a população que precisa se divertir, mas para bares e restaurantes, as pessoas que frequentam esses locais não vão para os bares e restaurantes. Então, assim, acaba sendo, claro, melhor do que um mês de baixa, não tenho dúvida, a cidade está movimentada, mas não traz um pico ou um aumento de volume por conta do carnaval. Você foi reeleita agora, né? Sim. Para o mandato. É quanto tempo agora? São 3 anos. 3 anos. E você pegou bem o começo da pandemia, né? Aquele período bem difícil. Eu lembro bem, a gente conversou aqui na TV Otimista várias vezes sobre a situação do setor, eu lembro muito bem. E agora, né? Assim, quais são esses próximos desafios, além desses que você já falou? Precisa de capacitação? Você falou com relação também aos bares e restaurantes novos, né, que estão chegando, né? Se ampliam e precisam de capacitação nesse setor. Como é que é esse trabalho que vocês estão pensando para 2024? Eu peguei um período realmente dificílimo, porque era sobreviver ou morrer, né? Não tinha, literalmente era isso, né? Então, planejamento muito difícil, foi briga mesmo, briga. Mas eu diria para você que agora é uma situação até mais difícil do que aquela época, né? Porque naquela época ainda você conseguia negociar um aluguel, né? Você conseguia negociar uma despesa, alguma coisa, porque estava tudo no mesmo barco. Agora não, agora nós estamos com tudo 100% em cima e com essas consequências. Então, esses 3 anos, na minha concepção, vão ser muito mais difíceis do que a época da pandemia. Até porque a gente tem que agora conseguir, né, nesse governo agora atual, mostrar a necessidade de trabalhar em parceria, em mãos dadas, para a gente aliviar um pouco a barra de não ter uma falência enorme desse setor. Muita gente nova entrou e os que sobreviveram também nesse caminho, né, que muitos faliram, infelizmente, no meio dessa jornada. Nós precisamos capacitar esse pessoal, mas não é só capacitar, treinar, simplesmente não. Eles têm que ter a mente aberta, tem que inovar, tem que se adequar a esse novo momento, né, tanto na parte de criatividade do que se oferece, mas na parte de controles, de custos, né, de administrar mesmo uma empresa, até pelas dificuldades que o setor está passando e pela concorrência que duplicou. Né? Não tenha dúvida. A gente duplicou no Ceará o número de bares e restaurantes, mais que duplicou, na verdade, você não duplicou o número de clientes, né? Então, de alguma forma, você tem que atrair uma outra clientela, por isso que o turismo é muito importante. Então, a gente vai ter que trabalhar em várias frentes com o poder público, com o trade turístico e com esses empresários para que eles consigam oferecer o melhor com menor custo. Então, nós vamos ter que trabalhar esses 3 anos, se eu pudesse resumir em uma palavra, que inclusive foi o nome da minha chapa de reeleição, chama-se produtividade. Né? O brasileiro em geral e o bar-restaurante também, ele precisa trabalhar 4 dias para produzir o que o americano produz em 1. Então, alguma coisa está muito errada, a gente precisa ser produtivo. Né? E esse produtivo passa por capacitação, inovação, condições de mercado, que aí é o trabalho do poder público, enfim, são vários pilares e várias frentes para que esse setor possa ser produtivo e, para mim, é um ciclo, né? Ele começa a pagar melhor, ter melhor mão de obra, começa a também ter empresários, né, de melhor qualificação, e é isso que a gente tem que fazer nesses 3 anos. E ele é um setor que ele tem um poder muito alto de geração de empregos, né? De pessoas que precisam trabalhar, né? Que é o que move a nós, vai movimentar cada vez mais. Sim, né? Mais que isso, né? Quando eu falo assim, são 200 mil empregos diretos, né? Fora os indiretos, que a gente movimenta toda a cadeia, é um setor que ele emprega aquela pessoa que não tem qualificação no seu primeiro emprego, pessoas mais velhas que o mercado infelizmente rejeita, né? É muito bem-vindo dentro do nosso mercado, é um mercado que 60% da mão de obra é feminina, isso é muito interessante, e são mães de família, né? Então ele tem uma peculiaridade enorme e um dever de cidadania muito grande, né? Que é isso que a gente quer que a sociedade entenda por tais dos balcões, que a gente não é só diversão, bagunça, felicidade só pura, a gente também é empregabilidade de diversificação, né? De tudo que você imagina, e a gente é um lugar de disseminar informação, conhecimento, né? Então a sociedade tem que entender, o poder público também, que eu acho que esse setor é um elo central para todas as cadeias produtivas, econômicas, empregatícias e para a sociedade. Tayane, com relação agora à questão tanto da reforma tributária, como do ICMS você falou, o que essas dificuldades, né? O que isso pode acarretar de fato, né? Principalmente nesse setor? Bom, esse aumento de impostos ele já trouxe retração, né? Isso de cara, todas aquelas empresas que pensavam em expandir, de repente aumentar, né? Aqueles que estão um pouquinho melhor, aqueles 30%, né, que estão fazendo lucro, com certeza já retraíram, isso a gente já mudaram o seu planejamento. E mais, né, não é só o aumento de imposto aqui no estado, a gente teve uma sinalização extremamente negativa do ministro da Economia, de que ele vai acabar com o programa, por exemplo, o PERSE, que é um programa que veio para aliviar esses impostos, né, do passado, simplesmente no meio do jogo ele está parando com tudo, que vai acabar com o PERSE. Então eu já percebi muitos, assim, principalmente o setor de eventos, né, que já vendeu eventos para daqui 2 anos,
com o seu custo calculado, né? Que não vive do agora, né? Vive do... Exato. Do, e né? com o imposto que ele ia pagar, de repente, não, seu imposto agora não é outro. Então, todo o planejamento foi para o espaço, né? De tudo isso. Não é só a questão do imposto aumentar, e sim, todo o planejamento dessa cadeia, quando você muda a regra, é ruim, mas com o jogo jogando é pior ainda, né? Então, a sinalização foi muito negativa para o setor, tanto do imposto do ICMS aumento aqui no Ceará, como essa parte do governo federal mostrando que alguns compromissos firmados no passado não vão ser cumpridos, né? Então, eu já diria que de cara esse setor ele já está tendo uma retração de contratação. Não só porque já está sentindo esses efeitos, mas pela insegurança jurídica que isso tudo gera, né? Então eu imagino que todas aquelas contratações, aquelas expansões, elas vão estar estagnadas até que a gente consiga enxergar, né, como é que o ano de 2024 realmente vai ser feito, tanto pela economia federal como pela estadual. E nesse sentido, essas tratativas estão sendo tomadas, né? Você já tinha falado que tem uma discussão com relação a isso também, junto com políticos daqui, lá em Brasília também. Sim, é importante. Principalmente em Brasília, inclusive com o próprio ministro Haddad, nosso presidente nacional, já iniciou um diálogo, já se mostrou, sim, interessado em a gente achar alternativas para tudo isso, né? Claro, a gente tem que o governo federal fechar no verde e nós também, não adianta um matar o outro, né? Isso não existe, né? Então a gente está em tratativa para tentar achar um equilíbrio para que a gente consiga fechar, né, as contas no verde, tanto do governo quanto do setor que mais emprega. Tayane, falando das ações da Brasel, né? Você falou que é um momento de se planejar também, né? E trincar os dentes, como a gente fala, né? E além disso, as ações voltadas para a população, né? A gente teve no ano passado a Quarto do Camarão, Barimbá, e para esse ano, vão continuar algumas ações ou vão ter novas ações já que você pode falar para a gente? Sim, não, as que a gente já fez, né, no passado vão continuar, principalmente os festivais, que já são festivais já vão para a 18ª edição, né? E são festivais a nível nacional, como o Festival Brasil Sabor, que acontece já em maio, o Barimbar, né, que acontece no final do ano. A gente tem um que a gente não tem feito aqui no Ceará, já fez um tempo atrás, que é voltado a restaurantes Aquilo, que chama O Quilo é Nosso. Ele foi um setor, assim, um nicho que caiu muito na pandemia, né, que foi mais prejudicado que qualquer outro nicho desse setor, que talvez a gente vá fazer ele no mês de setembro, né. A Quarto do Camarão vai continuar. A gente tem uma novidade aí que o Cumbuco está entrando no circuito também. A gente deve ter uma feira gastronômica enorme lá no período de junho, né? E aí onde a gente tem algumas filiais nossas da Brasel, como Sobral, por exemplo, né? O próprio Cariri deve ter feiras gastronômicas pontuais. A gente deve expandir isso regionalizando mais, né? Para que atenda mais a população local. Eu acho que isso é muito bacana. E, em paralelo a isso, nós vamos fortemente, nesses 3 anos agora, realmente investir em cursos, capacitações. Eu tinha falado para você que no passado, que a gente chamou de Escola Abrazel, ela realmente agora vai atuar em parceria com várias entidades, tanto Sebrae, Senac e como entidades privadas, para que a gente possa realmente pegar o empreendedor e o colaborador e colocar dentro da sala de aula para que ele seja mais produtivo. Ok, Tayane, muito obrigada mais uma vez. Sabe que sempre quando você quiser, a gente sempre chama você para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, pode me chamar que eu venho. Obrigado. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E um ano depois dos ataques às sedes dos 3 poderes, o Congresso Nacional foi palco do ato do Democracia Inabalada, que reafirmou a importância e a força da democracia brasileira. Confira um resumo do evento realizado na semana passada. O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, o respeito às instituições, a retomada do Pacto Federativo, a valorização da soberania popular e o repúdio ao autoritarismo, ao fascismo e à barbárie. O fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades.
que o momento de tristeza, de desalento e de destruição do dia 8 de janeiro marque também o início de uma nova era, presidente Lula, um recomeço, um tempo de desenvolvimento sustentável, paz, oportunidade e justiça para todos. Afirmo que o Congresso Nacional é esteio seguro da democracia. Estaremos sempre abertos ao debate. Estaremos sempre abertos ao pluralismo e ao dissenso, mas nunca toleraremos a violência, o golpismo, o exercício arbitrário de razões, o desrespeito à vontade do povo brasileiro. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. Salvamos a democracia. Mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. Vamos falar agora sobre a importância da liderança. Ao meu lado, o escritor Fred Pinho. Fred, muito obrigada pela sua presença. Ok. Falando sobre liderança, né? A gente acha assim, quem tem uma empresa acha que a liderança é só mandar. Não é isso, né, Fred? Conta um pouco pra gente. Perfeitamente, Elaine. Liderança é uma das ferramentas mais importantes no universo do mundo dos negócios. E eu diria que de tão importante ela acaba sendo muito subestimada. As frases que eu mais ouço dos empresários com os quais eu trabalho, e lembrando que eu sou um deles também, é mais ou menos assim, as pessoas dão muito trabalho, está muito difícil trabalhar com gente, né? Ou tenho dificuldade de fazer algo no financeiro e por último eles se queixam muito do setor, do negócio, do ramo ou do próprio país. Se você observar bem, essas três coisas, duas o empresário está dizendo que não tem a ver com ele, que é o meu negócio é ruim, o Brasil está num momento muito difícil ou as pessoas são muito complicadas. Mas, na verdade, tudo quer dizer ao empresário. Tudo tem a ver com o que está sob o controle dele. As pessoas que estão na empresa, ele escolheu e ele as mantém lá. E a empresa está naquele negócio porque ele também fez uma escolha. Para mim, a liderança ela é a ferramenta que tem o poder de resolver essas três questões. Liderança, gestão e modelo de negócio é o que garante o sucesso de uma empresa. Portanto, a liderança está lá em primeiro lugar. Pois é, e aí falando nisso, né, assim, o olhar do líder, né, do gestor, para se doar também, né, para ouvir o colaborador, para ouvir quem está do outro lado, né, é um trabalho que tem que ser bem feito, né? Que tem que ser bem, digamos, trabalhado de fato, né? Pela palavra mesmo, trabalhado. Trabalhado, isso, né? Exatamente. É que muita coisa mudou nos últimos tempos e tem muita gente que ainda está trabalhando baseado no que eu chamo de óbvio que já morreu. O óbvio que já morreu é essa geração que pensa assim, eu não estou pagando, por que as coisas não dão certo? O que essas pessoas não estão lembrando, e eu quero deixar bem claro que eu sou muito solidário a esse empresário que pensa assim, porque eu também vivi essa transição de um período em que as pessoas, não é que elas fossem menos complicadas, Elaine, elas eram menos dispersas. Hoje a empresa ela quer o interesse do colaborador, ela não quer só o tempo dele. Ela quer o interesse, o tempo e o foco. Só que aquele cara tem ali um nível de dispersão enorme. Hoje nós recebemos por dia em torno de 74 gigabytes de informação. Isso dá mais ou menos 14 mil músicas. Imagina como se você tivesse que fazer tudo que você faz e ao mesmo tempo estar ali ouvindo e se interessando por essa quantidade absurda de dados, de informação. Então, há um descompasso muito grande. Normalmente o empresário vê nisso desinteresse, irresponsabilidade, e isso são coisas que têm a ver com julgamento. E não entra na questão de que, para o empresário, a solução desse problema está na sua liderança, porque as pessoas são as pessoas. E ele vai ter que escolher, ele vai ter que engajar, e esse é o grande desafio. Então a ideia da gestão, ela entra com os processos, né? Um bom processo de recrutamento e seleção já é um passo fundamental, trazer aquela pessoa que você imagina que é a pessoa certa. E não aquele modelo de recrutamento que é mais ou menos assim, só tem você, vem tu mesmo. Só tem um candidato. Pois é, e aí a gente vê cada vez mais, assim, né, atualmente, o trabalho home office, o trabalho híbrido, né, até a questão da redução da jornada de trabalho, né, a utilização de novas tecnologias, né, o pensar fora daquele escritório, né, do espaço físico,
tudo isso demanda uma adaptação, né? Uma atualização, tanto de um lado como do outro, né? Tanto de quem é profissional que está atuando nisso, como também quem é gestor, né? A pandemia, tem que ser lembrado agora, ela trouxe essa adaptação ou forçou isso de maneira muito mais rápida e nenhuma das partes estava preparada. Eu vou falar agora como fazendo parte do contexto, nem nós empresários, nem as pessoas, os empresários para entender a dinâmica desse novo modelo e as pessoas para manter o foco, o interesse, as entregas, os resultados, mesmo dentro desse novo contexto. Mas o que ficou disso tudo, na verdade, já existia antes, que era uma crescente das pessoas querendo mais autonomia, um maior controle do seu tempo. Hoje a qualidade de vida é um termo muito mais empregado. Você vê pessoas jovens declinando, não quero trabalhar aqui. Você vai entrevistar alguém e também você está sendo entrevistado. Eu vejo muito isso, você escolhe a pessoa, faz a entrevista, acha que deu tudo certo, depois ela não se apresenta no dia combinado. E normalmente nem diz que não vem. Mas é porque ali ela olhou, sentiu o ambiente, sentiu você que é empresário e disse, eu não vou. E essa lógica do, poxa, mas eu não falei, a grana está lá, o salário, eu até estou pagando, às vezes, acima da média do mercado e não consigo as pessoas. Então, essa adaptação a esse novo mundo que você bem colocou aí, ela é urgente. Porque está doendo muito do lado de cá, eu digo o lado do empresário. Está difícil até de entender essa dinâmica, e muitos têm sentido, eu tenho ouvido frase do tipo assim, esse negócio está tão complicado que mesmo que agora der dinheiro eu não quero mais. Você imagina, né, que essa inversão é o empresário sentindo-se a parte frágil desse processo que tem a ver com pessoas. E aí é onde eu digo, a liderança é a solução. Eu não tenho controle sobre o nível das pessoas. E no nosso país existe uma coisa curiosa. Sempre temos muitos desempregados, mas pessoas em condições de empregabilidade, preparados, diminui bastante. Quando você procura pessoas com mínimo de critério, já tem dificuldade de encontrar nessa massa enorme de desempregados. Pois é, e aí nessa questão aí, você falou, né, que já tem empresários falando que mesmo se der dinheiro eu não quero. Isso é uma resistência a essa mudança? Se, poxa, eu não consigo identificar que tipo de mudança precisa fazer, ou isso não é mais para mim, não, né? Não precisa ser a pessoa chegar nessa conclusão, né? Talvez a maior contribuição, porque o que eu estou fazendo tem um forte senso de propósito. Eu sempre trabalhei muito do lado do empresário. Então, meus treinamentos, tudo que eu faço tem a ver com trabalhar, capacitar o empresário. Só que eu percebo agora, Elaine, se você perguntar para a maior parte dos empresários da pequena e média empresa, que é o meu público, dizer assim, cara, escolhe aí um grande presente de aniversário, ele deveria dizer assim, rapaz, eu quero um gerente bom. Porque um gerente muda tudo dentro do ambiente de uma empresa que tem ali entre seus 5, 10 até 50, 100 funcionários, 100 colaboradores, um gerente. E essa dificuldade está levando ele a uma descrença do empresário. Só que, peraí, se eu não tenho habilidades de liderança, eu terei que, no mínimo, ter essa habilidade para trazer essa pessoa. E essa pessoa tem que suprir essa minha carência. Então, a resistência, ela está em que a pessoa perceber a mudança mesmo. Se adaptar a essa nova realidade. Não é mais manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso não funciona. E ainda está no modus operandi de muita gente. Pois é, e aí nesse pensar, né, de mudanças, como é que tem sido o seu trabalho nesse sentido, junto aos empresários, né, junto a esses conteúdos que você elabora? Legal. O meu dia a dia é estar em grupos com empresários, em processos de mentoria e capacitação, ou individualmente. Ontem mesmo eu estive numa reunião de 2 horas, num processo de mentoria individual, com um empresário de grande porte. Um dia desses ele tinha uma empresa com 5.000 funcionários, foi vendida, tem agora uma de praticamente 1.000, e troquei uma ideia sobre isso, até para validar alguns conceitos. Era a primeira reunião do ano, e vendo como a importância do empresário de procurar um apoio para essa adaptação. A gente tem que estar muito consciente de que as mudanças que eu ainda não consegui ter, é porque eu ainda não trouxe os estímulos, eu não trouxe os insumos, eu ainda não angariei os acervos de conhecimento que eu preciso para aquela mudança. E a outra coisa muito importante é de procurar um ambiente de apoio para provocar essa adaptação. Então, tudo que eu faço agora é descer um pouco mais e dizer, não adianta só preparar o empresário. Agora a minha ideia é trabalhar o que eu chamo de dupla dinâmica de resultados. DDR, são empresários e gerentes.
Então, agora eu resolvi, com a bússola da liderança, uma plataforma digital, oferecer com aquela comodidade, acessibilidade de um valor muito baixo, conteúdos para a dupla, gerente e empresário e gerente. E com relação às empresas familiares, né? Como é que tem sido isso? Assim, o olhar do filho, do dono que vai assumindo. A gente, em outras vezes aqui, com relação à questão das empresas familiares, do desinteresse, né? Muitas vezes a pessoa, o filho ou filha, não quero levar isso para frente, eu não tenho interesse, não é a minha área, já começa a ter resistência. Como é que é trabalhar isso nessa família? Você já avançou aí muito bem, porque eu ia te perguntar assim, você está falando de qual empresa familiar? A que tem herdeiros ou sucessores? Porque a empresa familiar que tem herdeiros, essa daí está em apuros. Agora, a empresa familiar que tem sucessores, pessoas, uma geração mais jovem, que sabe que tem que se preparar e fazer essa adaptação. Talvez esses sucessores já entrem no jogo mais preparados para esse novo perfil de liderança. Já pega o feeling, né? Pega o feeling, mas eles também vão ter que lidar com a negociação com a geração, né, aquela que é fundadora do negócio, para essa transição. Até mesmo porque santo de casa não faz milagre, né? Então, eu tenho um trabalho realizado nessa área, onde o que eu faço é fortalecer a geração mais nova para esse perfil de liderança, mas preparar aquele pai, muitas vezes, que diz assim, não, mas espera aí, como é que é isso? Eu já vou liberar, eu já vou dar autonomia. O que é mais curioso, Elaine, as pessoas me contratam para treinar os filhos e depois percebe que quem precisa ser treinado é ele. Eu quero que você trabalhe com meus filhos, eles estão precisando, ok. E depois descobre que a parte que está mais sensível e precisando ser trabalhada é o próprio empresário a ser sucedido. E aí, nesse trabalho que você faz, tem muita resistência nesse sentido? De dizer assim, não, eu já sei de tudo, eu já tenho sucesso há um bom tempo, quem precisa são eles. Tem. Mas sabe o que é mais legal entre aspas, é que eu só trabalho com base nas evidências. Quem está resistindo à mudança é porque acha que está certo. Aí a pergunta fica assim, a seguinte, se você está certo, por que você está passando por isso, empresário? Por que você está passando por isso? O mundo resolveu se voltar contra você. A coisa mais complicada é quando você percebe que alguém que fundou uma empresa e vinha dando certo e não percebeu a mudança, de repente aquela mesma empresa, Elaine, no mesmo endereço, com os mesmos 14 dígitos de CNPJ, ela passa a dar errado, ela passa a não funcionar, ela passa a doer no empresário. E ele não entende essa mudança porque, Fred, mas um dia desse estava tudo bem. Só que uma empresa que tem 10 funcionários, ela é uma empresa. E ela pode ter o mesmo nome, a mesma quantidade de dígitos no CNPJ, o mesmo endereço, mas com 100 colaboradores, é outra empresa. Se alguém tem uma empresa que fatura 100 mil reais, ela passa a faturar 1 milhão, é outra empresa. E é isso que as pessoas não percebem. Daí vem a resistência. Aí a gente mostra as evidências, né? Tipo assim, mas você me chamou aqui para quê? Né? Eu vou lhe mostrar por que você me chamou, né? De fato, né? Para a gente tentar resolver. Exatamente. Fred, e com relação a quem quer saber mais informações do seu trabalho, da sua plataforma que você falou também, como é que faz para acessar? Legal, é só entrar em @FredPinhoOficial, bem facinho, né? E a bússola da liderança está sendo lançada agora e ela é exatamente isso. A bússola existe como instrumento, hoje ninguém usa mais, pensa que não usa, né? Mas ela está lá em todos os Waze, Google Maps e tudo, para nos mostrar a direção certa. Nada pior do que estar gerando esforço, investindo tempo e dinheiro em direções que não são as direções corretas, estando na direção errada. E é esse grande olhar no espaço de opinião, é o que eu penso, o que o Fred pensa. Eu acho que as pessoas estão cansadas de muito marketing, de muita interpretação do que o Steve Jobs pensa ou pensava, ou Bill Gates, e qual é a opinião de quem está aqui no campo de batalha, né? Então a bússola, ela é isso. E em @FredPinhoOficial, está lá. Obrigada, Fred, mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Da mesma maneira, muito obrigado. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a gente volta falando que o circo chegou na cidade, minha gente. É o circo americano que chegou a Fortaleza na última sexta-feira e segue com uma temporada imperdível. Ao meu lado, o Brian Stevanovic. É isso, Brian? Diretor do circo americano, que vai dar mais informações. Brian, falando dessa programação aí, né? A gente
É tão bacana quando vem circo aqui para a cidade, gente que tem criança, que não tem criança, mas é criança também, né? Verdade. Junta a família toda. Como é que está essa programação que já começou aqui em Fortaleza? Primeiramente, agradecer o grande sucesso que foi essa semana de estreia, né? Então, hoje tem circo também. Vai ser uma programação a princípio de 60 dias. E o público prestigiando talvez fique mais tempo na capital. Estamos ansiosos para uma linda temporada. Promete muito. E vocês estão aonde? Hoje está na Washington Soares, na frente do centro de eventos. Quem passar na Washington Soares de longe já dá para ver que é uma grande estrutura. 38 carretas que fazem acontecer esse grande espetáculo. E fala da programação, quem está achando que fica assim curioso para saber, né? Para chamar logo a criançada, que as aulas já voltaram, né? Mas mesmo assim dá tempo de levar a criançada para se divertir. É diariamente às 20 e 30 horas, aos finais de semana, feriados, vai ter feriado agora, às 16, 18 e 20 e 30. Os finais de semana são 3 espetáculos. Então tem um amplo estacionamento, um circo climatizado com ar-condicionado, isso... Acho que é importante falar, né? É porque tá quente, viu? A gente tá no nível do que a gente tá procurando onde é que tem ar-condicionado. É verdade, então tem ar-condicionado, são 2 horas de espetáculo, trapezistas, mágicos, malabaristas, palhaços. Eu falo que o circo é o espetáculo feito para a família, né? Onde pode ir desde a criancinha até o vovô e a vovó, que todo mundo vai curtir, prestigiar e sair feliz e encantado. Que essa é a nossa missão aqui, trazer alegria para as pessoas. E nesse período de telas, né, quando você vê alguma coisa assim tão espetacular acontecendo, você fica assim, a gente que vai muito ao circo também, quando olha no entorno, tá adulto, tá criança, tá todo mundo olhando aquele malabarista, né, como é que ele consegue fazer aquilo. Eu acho legal, eu tô ali todos os dias em todos os espetáculos, eu vejo a plateia, eu vejo a reação do público, eu acho muito legal no circo, as crianças esquecem o celular. Você não vê criança mexendo no celular. Eu vejo o pai e a mãe durante o show mexendo, tirando foto, filmando, mas está com o celular na mão. E aquela criança, que hoje em dia praticamente quase todas têm um celular, não mexe, nem para tirar uma foto. Está vidrada no espetáculo. Então isso é muito legal do circo, né? Ele é mágico. Então desde a hora que é público, respeitar o público, entra no circo, você volta a ser criança e a criança brilha e... É um espetáculo que fica guardado na memória, né, pro resto da vida, né? E é interativo também, né? Porque a criançada vai ao público também na hora que o palhaço participa também, tem que participar. É um espetáculo dinâmico, como você falou hoje, nessa era digital, né? O circo tem que evoluir, para não ficar para trás. Foi a primeira arte milenar do mundo, foi o circo. Ele é a mãe de todas as artes. Eu sei que do circo saiu teatro, cinema, televisão, tudo foi dali. É uma vida cigana, nômade. Então, para ela evoluir, junto com essa era digital, a gente como evolui? Com ar-condicionado, com iluminação, som de última geração, conforto. As poltronas do circo são lindas. Você sente como essa aqui, maravilhado. Aí são 4 setores, você quer ir para o melhor, que é o camarote, é aquela mesma poltrona de cinema. Então, o público já fica maravilhado pela estrutura. O hall de entrada é lindo, as guloseimas, a pipoca, é mágico. Eu estou feliz de estar aqui no Ceará. Vocês já tiveram outras vezes aqui, ou a primeira vez? Com outras unidades da companhia, sim. A família Stevanovic são 4 unidades que percorrem a América Latina. Então agora está vindo o americano, essa unidade, pela primeira vez. O outro circo, que é americano, também ele fez uma temporada 2019. Antes da pandemia, né? Foi. Não, desculpa. Foi em 2014. 2014. Eita, mas faz muito tempo, antes da pandemia foi o Cirque Amar. Sim. Foi eles. Eles ficaram muito tempo aqui, passaram a pandemia, né? Foi a pior época do mundo do circo, viu? Porque a gente vive exclusivamente da bilheteria. Não tem outra fonte de renda, né? Então, foi bem difícil. Ficou quase um ano parado, todas as unidades, todos os artistas. E quando voltou, o público estava com sede de se divertir, né? E a gente vê a animação, né? E o interesse, né? A gente, quando passa em frente já... é mágico. Filas e filas, né? Quilômetros. É sucesso. O circo americano, agora ele vem de uma temporada do norte do país, chegou ao Nordeste pela capital do Maranhão, São Luís, e aí pulou Teresina e veio direto para Fortaleza. A gente quer iniciar esse ano aqui.
E ainda é período de férias, né? Ainda está acontecendo Com certeza, férias aqui, é. Pré-carnaval também, junta, vai todo mundo pro circo. Vai participar. E das atrações, quais são os diferenciais para quem já está ficando com gostinho de ir? Tem os números tradicionais de circo, como eu falei, mas o diferencial e exclusivo, hoje é o único circo que está no Brasil que tem essa atração, e são poucos no mundo, viu? É o Homem-Bala. Que a gente nunca viu, Como né? a gente estava conversando antes dessa entrevista, o Homem-Bala, você que está em casa, você sabe o que é, mas você nunca viu. Então tem o Homem-Bala. É um canhão, compressor a ar, para quem não sabe, aquele mesmo compressor que enche pneu de carro. Aí você bota na libragem correta. O rapaz que faz tem que ser um pouco doido, eu falo. Porque ele voa literalmente 20 metros até chegar na rede. Meu Deus. Então ele tem que ter Deus e também confiar no instrumento ali mecânico, digamos assim, e no operador do instrumento. Porque ele está dentro de um canhão e tem uma pessoa controlando lá atrás, a calibragem, a altura, tudo regulando, sincronizado, tudo né? na hora do show. O público participa desse momento, né? Então o público vê que o canhão levanta e 3, 2, 1, bum, 20 metros até chegar na rede. Não me pergunte se já aconteceu acidente, porque já passou direto da rede, já caiu antes da rede. Mas ficou bem ele mesmo? Não é esse mesmo, é o mesmo canhão, mas era outro rapaz que fazia. E tá tudo então, bem. esse é o circo, é espetáculo ao vivo, né? A gente fica apreensivo, por isso que chama a nossa atenção, né? A gente vê, às vezes, o Globo da Morte, né? A gente vê os trapezistas ali, às vezes, sem nenhuma proteção, só aquela cama elástica, fica, meu Deus, vai cair, não vai... E para, né? A gente presta atenção naquilo. Vidrado, né? Não tem tela que chame a atenção, né? Não tem tela que ganhe, então, né? um circo, eu acho que pode passar mais 100, 200, 300 anos que vai existir o circo. Enquanto existir uma criança, o circo vai estar lá. Porque o circo, ele encanta todas as gerações. Mas aquela criancinha pede para o papai e para a mamãe, mamãe, eu quero ir para o circo. Passa na Ocean Soares, a gente vê. A montagem do nosso circo parava famílias lá para ficar vendo a montagem do circo. Isso é legal para a gente. Porque eu sei que na geração do meu pai, quando o circo chegava na cidade, era um evento. Então as famílias já iam lá receber o circo, fazer a carreata. Hoje já não é tanto assim. Já não é, o pessoal vai ver a montagem do circo, mas em Fortaleza pararam os carros com criancinhas pequenas e ficavam vendo lá a montagem. E a gente já escuta, assim, eu confesso que por experiência própria, né? Já ouviu o aviãozinho passando, baixinho e chamando, o circo chegou, o circo está na cidade. Tem que fazer barulho, né? O circo tem que fazer barulho. O que é legal, né? Porque a gente não vê esse tipo de chamariz, mídia, né? De publicidade, né? Aí você se rememora o interior, se rememora o carro de som, né? Que não é mais carro de som, que agora... Imagina um carro de som para Fortaleza. Ia ter que ter uns 50, né? Pra fazer um barulho bem grande. Então o avião ele voa aí umas 2, 3 horas por dia e abrange a cidade toda e gera uma expectativa maior, né? Porque um avião com um som não é normal, né? E ele puxa a faixa também, já puxou ali na Praia do Futuro, com o nome do circo, é bem legal. E aí nesse momento, né, de retomada, você falou que o circo também se adaptou, né? Tem que se modernizar. E aí vocês conversam também, as pessoas, elas... Como é que é esse contato direto, né, com quem está assistindo? Olha, seria bom se fizesse dessa forma, assim, vocês tem esse feedback? Legal? Hoje, melhor que o contato, a gente recebe diariamente, porque tem as redes sociais, né? Então, o público, ele posta, tem gente que posta 1000 elogios, tem gente que posta que gostou, mas não faltou. Então, isso é importante pra gente, o feedback, porque quem manda no nosso show é o público. A gente trabalha para vocês. Então, a gente gosta de receber comentários positivos, negativos, indicações, faz isso, faz outro. Por exemplo, o banheiro do circo, se você entrar, o banheiro de eventos, não todos, vamos falar 50%, é o banheiro químico. O banheiro do circo americano, quando você entra, é uma carreta, a coisa mais linda do mundo. Você se sente num banheiro de shopping center, ou melhor, todo de piso de mármore, ar-condicionado no banheiro, as pias, tudo com sensor de automação de água. Então isso é um diferencial também, a qualidade que você preza pelo espetáculo. E aí saem os comentários, né? O pessoal comenta muito, pô, fui no circo, mas o banheiro me chamou atenção. Fui no circo, mas o atendimento me chamou atenção, que é importante.
Desde a hora do estacionamento até a hora que o público sai do próprio estacionamento, tem que ser um atendimento de excelência. Que tudo faz parte do mundo encantado. A pessoa tem que se encantar desde a chegada, ver todo mundo sorrindo, porque é um circo. Os problemas, a gente fala lá no nosso circo, que a gente deixa atrás das cortinas. Quando abre as cortinas para receber o público, é só felicidade. É a Disney. É a experiência, né? Hoje muito se fala da experiência. Com certeza. As pessoas não querem... Não é só o espetáculo. Que é a vivência, a entrega tem que ser muito grande, entendeu? Então essa entrega tem que ser desde a hora que o cliente chegou no terreno. Daí, nesse sentido também a gente vê muito as pessoas, a diversidade de públicos que vocês recebem, né? De todas as raças, todos os credos, todos os gêneros, todas as raças, línguas. Porque o circo é para todos, né? O circo é para todos. Ele vem para a cidade para alegrar a todos, desde o menos favorecido ao mais favorecido, entendeu? E durante a temporada, a gente, além disso, você citou, fazemos uns espetáculos lindos. Eu vou citar um deles, que é um espetáculo, o circo vai até o Hospital do Câncer. É muito lindo. Por quê? Infelizmente, tem crianças que não podem ir até o circo. E ver o circo na televisão, por exemplo, agora. A gente está falando de circo, você aí de casa está vendo as imagens. Pô, mamãe, eu queria ir para o circo, mas não pode, infelizmente, por enquanto. Mas daqui a pouco você vai. Então o circo vai até lá. A gente monta um mini picadeiro, faz um show, me arrepio de falar. É lindo, gratificante. São ações que tem que se fazer. Então eu falo que o circo ele se adapta em qualquer lugar. Aqui dentro do estúdio, dentro de um hospital, numa praça. Porque era assim antigamente, quando não tinha grande lona, né? Eu tenho fotos, você que está aí em casa vendo agora, essas fotos são da Segunda Guerra Mundial. O palhaço se apresentando para os soldados. Olha de onde já vem o circo. É muito legal. A minha família, por exemplo, uma parte dela veio fugida na Segunda Guerra Mundial, chegaram na Argentina. E eles se apresentavam em praças. Eram saltimbancos que falavam, né? Sim, sim. E corriam, né? Para não ser pegos. Aí depois, com muito passar dos anos, vem a lona, né? Que naquela época era de tela, de tecido. Hoje já é moderna. Hoje até anti-chama ela é. Para você ter uma ideia, né? Esse mundo moderno, né? As lonas, as melhores fábricas de lona do mundo, por exemplo, você tem a Ferrari como um carro, né? Tem a fábrica de lona de circo também, que é lá na Itália. Uhum. São as zonas mais modernas do mundo que atendem o Cirque du Soleil, por exemplo. E você falou nessas ações, né? Tem ações programadas para cá? Temos, com certeza. Vamos fazer o Hospital do Câncer. Já são ações que a gente faz em todas as cidades, tá? Hospital do Câncer, vamos no Emoce. É Emoce aqui em Fortaleza que chama? Isso, é. Vamos lá também levar os artistas para fazer doação. E no dia vai sortear brindes do circo para incentivar a população a doar, porque é importante alertar a população que tem que ter essa doação. Então, tudo que a gente pode mexer, a gente participa. Está no meio. A gente vem para somar na cidade também. Gerar economia na cidade, fazer parte dela. Vamos fazer uma surpresa bem legal aí no aterro da Praia de Iracema. Vocês vão estar lá gravando também, mas eu não posso falar agora. Depois a gente vai mostrar, não é isso? Vamos, vai ser bem legal. Brian, fala uma coisa, e na questão de acessibilidade, né? Para quem está assistindo que tem alguma pessoa com deficiência, filho com deficiência, vocês também se preocuparam com esse público? 100% adapta o circo. Ele é adaptado para todo mundo. Cadeirante, pessoas que vai com deficiência. O circo é para, como eu falei lá no começo da entrevista, o circo é para todo mundo. Ninguém pode ficar de fora do circo. E além disso, é tudo com rampa, tudo com acesso, lugar marcado. Além disso, a gente faz um espetáculo lindo, que é inclusivo, para crianças com autismo. Porque, infelizmente, o som do circo não pode ser baixo todos os dias, né? Então, a gente adapta esse show, o som é quase zero, as luzes não piscam, fica tudo clean, não tem as motos, não tem nada que faz barulho nesse dia. É um espetáculo gratificante de se fazer e lindo de ver. Aí as famílias vão com seus filhos, tudo. São para grupos, é isso? Vocês não, é aberto. Aberto. Né? Durante a temporada vai ser... Vão ter sessões especiais. Vai ser anunciado o espetáculo inclusivo, entendeu? Nas redes sociais sempre está ali, na divulgação na cidade, no avião que você viu, por exemplo. O circo, ele ataca em tudo, né? Onde dá para botar uma propaganda, a gente bota. Joia, legal, Brian. E para quem está assistindo, vou te pedir para
Essa câmera aqui do Matheus é sua, fique à vontade, faça seu convite e chame esse pessoal para vir, todo mundo, acho que todo mundo já com vontade de ir. Com certeza, o circo chegou aqui em Fortaleza, na Washington Soares, em frente ao centro de eventos, Circo Americano, um espetáculo que vem para encantar e fazer história aqui no Ceará. Eu te espero lá, vamos todos ao circo. Viva o circo, a mãe de todas as artes. E qual é o perfil de vocês para seguir já, para poder saber mais Fácil. informações? @Circo Americano Oficial ou no site, né? Que é circoamericano.com.br. Pode comprar ingresso por lá também? Pode sim. Tem online, tem bilheteria física também. Tem para todos os gostos. Não tem desculpa, todos... né? Só a gente ir, né? vende em casa, se quiser, manda o endereço que eu vou lá deixar. Não tem desculpa não, é só ir. Com certeza, com certeza. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado por vocês mostrarem um pouquinho do circo, que é tão importante, valorizar essa arte que é tão linda. Sim, conte sempre conosco. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Não vai perder, te programa logo, que é super sucesso. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.